Olá! Hoje estamos de volta e agora com a etapa 2 do nosso projeto de pesquisa. Bom, anteriormente, na primeira etapa, acompanhamos a criação do tema e da justificativa. Agora chega o momento de formularmos o problema do seu trabalho. Acompanhe aí a videoaula que a professora preparou para vocês. Seguindo com a nossa aula, vimos anteriormente, na etapa um, que um projeto de pesquisa, para ser bem elaborado, ele tem toda uma organização prévia. E essa organização é feita através de um projeto de pesquisa. Então, nós conversamos o que é um projeto de pesquisa, como que se faz esse projeto de pesquisa e trabalhamos a questão da estrutura do projeto de pesquisa. Conversamos a respeito da delimitação do tema e do possível título, da justificativa, da formulação do problema, das hipóteses, falamos um pouquinho dos objetivos, da metodologia, do embasamento teórico e, por último, lá o cronograma, o orçamento e as referências. Na etapa 1, o nosso foco de estudo foi a elaboração de um tema, não é? A delimitação de um tema e de um possível título e também da justificativa para essa sua proposta de pesquisa. Então, quem ainda tem alguma dúvida referente à elaboração da etapa 1, assistam a videoaula da professora, que foi postada lá nos nossos materiais de apoio dentro da nossa plataforma de estudo, para que vocês consigam concluir a etapa 1. Hoje, o nosso foco aqui é a formulação do problema, que é a nossa etapa 2. Então, toda pesquisa científica, ela parte de uma pergunta, que é o que nós chamamos aqui de pergunta norteadora, a formulação de um problema. A professora escolheu alguns autores e algumas citações aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre a formulação do problema. Primeiro, a gente tem aqui a citação do Santos e do Filho que dizem o seguinte: numa pesquisa, o problema sempre se apresenta na forma de uma interrogação. E é para responder a essa dúvida que será desenvolvido o trabalho. Essa é a razão do trabalho científico, pois determina o objetivo específico. Para o Cervo e para o Bevian, o problema de pesquisa é literalmente uma pergunta, que é apresentada na forma interrogativa. É uma questão que envolve intrinsecamente uma dificuldade teórica ou prática para a qual se deve encontrar uma solução. E para Sakamoto e para Silveira, elas colocam o seguinte: é importante lembrar que um problema de pesquisa deve ser claro e objetivo, tendo em vista uma possível solução ou resposta, alcançada através de uma coleta de dados planejada previamente. Isso porque um problema muito amplo não oferece possibilidade de obter uma solução. Então, pessoal, dica da professora: agora chegou o momento de vocês fazerem a pergunta norteadora do trabalho de vocês, tá? Essa pergunta ela vai ter no máximo 2 linhas. Pensem nela aí em aproximadamente 1 linha, 2 linhas, tá bom? E seguindo as orientações que as citações apresentaram aí. Primeiro, quando você for pensar na elaboração da tua pergunta, seja objetivo. Uma pergunta muito ampla, muito subjetiva, possivelmente você não vai conseguir respondê-la. Então, faça a sua pergunta de forma direta, também respeitando a delimitação do seu tema. Ela tem que estar ali de acordo com a escolha do seu tema, tá bom? Pergunta direta e objetiva, sempre pensando que é você que vai ter que fazer coleta de dados, todo o levantamento necessário para responder essa pergunta. Então, elabore uma pergunta que você consiga respondê-la, correto? Depois que você pensou nessa pergunta bem objetiva, respeitando o seu tema, você vai colocá-la lá no seu documento texto, aonde já existe o seu tema definido e a sua justificativa, tá certo? Para auxiliar, a professora vai postar também um material de leitura falando um pouquinho mais a respeito da formulação do problema. Esse é o material de apoio que foi postado para vocês dentro da nossa plataforma de estudo
ele fala justamente sobre a formulação do problema. É um arquivo em PDF, apenas 2 páginas. Na segunda página são as referências e a indicação da professora é que vocês façam a leitura desse material e, juntamente com a videoaula que vocês estão assistindo, é um material necessário para vocês entrarem no seu projeto de pesquisa e fazerem a formulação do problema de vocês. Quando você concluir de assistir a esse vídeo e fazer a leitura do seu texto proposto, abra o seu documento, projeto de pesquisa, que foi postado ainda lá no mês de agosto, e aqui você vai então escrever o seu problema, a sua pergunta-chave do seu projeto de pesquisa. A primeira etapa foi a delimitação do tema e a justificativa, que já devem estar escritas lá. Agora, você vai fazer a segunda etapa. Logo abaixo ao problema, você vai digitar a sua pergunta do projeto de pesquisa. Lembrando que esse documento, ele não precisa ser salvo, ele não precisa ser encaminhado para o seu professor. Ele é automaticamente compartilhado conosco. Então, sempre que você digitar algo aqui, nós já teremos acesso. E podemos entrar no próprio documento, deixar alguma mensagem para vocês, ou também, quando necessário, podemos entrar na mensagem da própria atividade e mandar alguma observação, se necessário, para vocês. E é isso. Façam a leitura atentamente das instruções do material de apoio da etapa 2, postadas na nossa plataforma de estudos no dia 8 de setembro. Entrem no seu arquivo texto e criem o seu problema de pesquisa junto com o seu tema e justificativa já existentes. As dúvidas devem sempre ser encaminhadas pelo chat privado da atividade. Em breve, estaremos aqui com a etapa 3 do nosso trabalho. Bons estudos a todos e até lá!